Senhora presidente, permissão para pronunciar sentado. Permissão concedida. Boa noite a todos. Gostaria de falar da reunião um pouco antes que a gente teve, antes de começar a plenária, né? A gente vê as reclamações, as lamentações do pessoal no grupo, né? Especialmente a Keila, né? Parabéns pela coragem, né? De estar aqui, de tomar a frente, né? De ter procurado a vereadora, a todos. A senhora também já me enviou mensagens esses dias agora. E dizer, além da falta de água, que é saúde pública, né, é lamentável o comportamento de algumas pessoas que fazem parte da gestão no grupo, infelizmente. Quando a gente observa alguma reclamação da senhora, de algumas outras pessoas que moram ali no bairro Planalto, como foi falado aqui, a gente vê como deboche, vê como brincadeira. Aí se reúne um grupinho de meia dúzia para cercar, ou às vezes colocar uma cortina de fumaça naquela reclamação. Mas eu falo para a senhora Keila, não se preocupe, né? Continue firme, né? Defendendo seus direitos, né? Porque essas pessoas, algumas pessoas que estão lá, a maioria, são cargos comissionados, são pessoas que recebem gratificação para estar defendendo a gestão. Então, continue com a sua coragem. E conte, não só com os outros vereadores que se manifestou, mas também com o meu apoio, que tiver a nosso alcance, que a gente puder fazer. A gente sabe que é um problema sério a questão de água, mas a gente está trabalhando sim. O Legislativo trabalha dentro das suas possibilidades, dentro das suas cobranças. E a gente fica triste com a situação que a senhora está vivendo e espera também a gente tentar contribuir e para que seja resolvida o quanto antes, não só da senhora, mas toda a população ali que sofre hoje, né, pela falta de água. Como o vereador falou, e eu sempre insisti nisso aqui, deve sim ser estudado, feito um estudo técnico para realmente sanar o problema de abastecimento de água no nosso município de Cabeceira Grande. E a gente vai trabalhar juntos aí para que seja resolvida essa situação, lamentável. Gostaria também de relatar e parabenizar aí a todos os servidores da educação, em nome da secretária, né, pelos números, pelos índices, que são extremamente importantes. Né? A gente sabe que são números, índices, mas a gente sabe que é o primeiro passo. Eu acredito isso. E espero também que esses números, que esses índices realmente cheguem aos nossos alunos, que reflitam no ensinamento, né, dos nossos alunos, que realmente tragam conhecimento, que mude essa realidade de alfabetização, né, que vem do próprio Estado. O próprio Estado divulga isso. Zema mesmo publicou que estava em Minas em primeiro lugar em alfabetização. E nós sabemos que a realidade não era essa. A gente sabe, a gente vive isso aqui. O aluno chegar no 5º, 6º ano e o próprio diretor falar que o aluno não conseguiu se alfabetizar. É lamentável. Mas, e também que chegue de forma de infraestruturas e melhores condições para todos os servidores e os alunos. Que hoje mesmo, eu falo a respeito de um aluno que é dentro de casa. Ele está no 7º ano, e ele tem um material didático dele, ele tem apenas um livro de matemática. Então, isso dificulta, eu acredito, né? Eu não cheguei a conversar isso com os profissionais, mas também entendo que dificulta, às vezes, para o professor repassar essa matéria e ainda para o aluno tentar copiar de quadro ou que seja de alguma outra forma. A gente sabe que não vai mudar de um dia para o outro, mas a gente realmente quer trabalhar, e ter essa expectativa que esses números vão se tornar realidade e melhorar, o aprendizado das nossas crianças. E gostaria de relatar, gente, é louvável sim, os vereadores destinar, emenda impositiva, sim, mas quando o vereador às vezes não destina emenda impositiva, e a gente tem escutado isso ali
no ano todo, né, parece que querem implantar, criar uma narrativa assim, que os vereadores que não destinaram emenda impositiva para a educação é contra a educação. Jamais. O que a gente teve e tem ainda. Eu tenho meus pensamentos, minha divergência ainda com a própria educação e com a forma, às vezes, que está sendo conduzida. A secretária sabe disso. Eu fui lá e conversei com ela. E vou novamente, se for preciso. Né? Mas não é porque a gente não destinou a emenda impositiva que a gente é contra a educação, não. Aliás, eu acabei de falar que a gente tem filhos, tem parentes, a gente mora aqui, a gente estuda aqui. Então, a gente quer sim que evolua. Independente de questões políticas, que tudo que vai falar é questões políticas. Fala tanto em emenda impositiva, não gostaria de ressaltar aqui. Já que fala que a gente tem que destinar e tudo, o vice-prefeito, o ex-vereador, lembra muito bem disso. Eu já falei numa reunião tal. Os ex-vereadores Robinho, Regiane Enfermeira, Cássio Nazaré, e era vereador na época, Carlinhos Palterra. O Elber foi eleito, juntamente com o vice-prefeito atual, que era vereador na época, Carlinhos Palterra, foi lá em Palmital numa reunião e disse para os vereadores se unir e colocar as emendas impositivas na educação. Eu já li essa resposta aqui, e vou falar novamente com o papel em mãos em outra reunião, em outra ocasião. Todos os quatro destinaram, se eu não me engano, mais de 250 mil reais para reforma, qualquer tipo de reforma na escola professor Osana. Veio uma resposta para cá, para casa, dizendo que não ia cumprir a emenda impositiva dos vereadores, porque já tinha conseguido outro recurso para o telhado, que, se eu não me engano, foi a Marli que conseguiu, os 600 mil reais, que o valor era o suficiente. Espera, na própria emenda impositiva não falava, na destinação não falava que era especificamente para o telhado, falava que era para reforma. Então se fala muito de se unir de emenda impositiva para cá, para lá, mas na verdade politicamente, atrás dos bastidores, cadê? O vice-prefeito estava aqui, ele foi um destinou, cadê a emenda impositiva dos vereadores? Só porque não estão aqui hoje com o mandato? Cadê a valorização dos vereadores? E o próprio vice-prefeito disse, a gente vai valorizar os vereadores, reconhecer quem realmente destinou. Carlinhos Palterra falou isso lá, na reunião. Está vendo onde entra a política, a politicagem? Cadê agora? Então quer dizer que a escola Osana não precisa mais de dinheiro. Os 600 mil foi o suficiente para o telhado, beleza. Então os 250 mil que os vereadores destinou, não precisa mais. Está tudo ok. Né? E fora outras desculpas que houve de emendas aí absurdas, que vai ser falado novamente. Aí ainda querem obrigar agora que os vereadores devem destinar para onde a gestão manda ou indica ou fala. Então isso a população tem que saber. Saber a verdade. Como que acontece as emendas impositivas? E é uma prerrogativa do vereador. É a única que a gente está tendo e ainda tem dificuldade. Muito obrigado, senhora presidente, e todos os demais.